Olá pessoal, como é que vocês estão aí na torcida pelo Brasil? Eu tô aqui acreditando, né? Porque a gente tem que viver de esperança, vamos acreditar. É um dia de cada vez, mas vamos lá, vai ter que dar Brasil, né? Enfim, é um momento assim pra gente se alegrar, né? São tão poucas coisas pra gente se alegrar ultimamente, então vamos torcer aí pro Brasil conseguir chegar lá. Hoje, o nosso vídeo, a gente vai falar de dores, né? Dores que você veio ao mundo, você já sente elas, né? Você nasceu, você já sente dores, né? E com o decorrer da vida, isso vai acontecendo, né? Com mais frequências, né? Que são dores, às vezes, assim, dores emocionais, né? Dores que a gente causa nas pessoas e que elas causam na gente também, né? São dores que às vezes deixa a gente muito triste e nós também deixamos as pessoas muito tristes, né? Mas às vezes são dores que pode ter sido por escolhas erradas, por atitudes inadequadas, enfim, mas não vai ter como voltar atrás, né? São dores emocionais que essas dores, elas talvez tenham como você se curar, né? Você procurar uma terapia, acreditar em Deus e tentar modificar algumas coisas para você, para que você não magoe mais as pessoas e vice-versa, né? Porque você pode ser responsável por você não querer mais magoar as pessoas, mas as pessoas te magoarem, isso vai acontecer normalmente e assim, vamos dizer, isso não tem, o mundo vai continuar te magoando, não tem como mesmo, né? Porque faz parte da vida essas dores, né? Algumas dores até mesmo pra gente amadurecer, pra gente se tornar pessoas melhores, enfim. Aí a segunda dor é uma dor assim da perda de alguém, né? Eu vou falar a minha experiência de perda de um filho, mas eu acredito que perder alguém, independente de ser filho ou não, é muito difícil, né? Perder um marido, perder um cunhado, perder um irmão, perder uma mãe, eu imagino que não seja fácil, mas eu vou falar com a minha experiência de perder um filho. O fato de você perder um filho, isso não vai te poupar de você continuar sentindo dores, não. É uma dor irreparável que só vai entender quem já passou. Mas o mundo, ele vai continuar te magoando. Não é porque você perdeu um filho que as coisas não vão acontecer. Ah, perdi um filho, já cumpri a minha meta de sofrimento e agora daqui para frente as pessoas vão me tratar melhor. Não. O mundo vai continuar te magoando do mesmo jeito. As pessoas vão continuar te ferindo, te magoando, te deixando triste do mesmo jeito. A perda de um filho não te isola de continuar sentindo dor, não. Assim, é uma dor sua que você vai ter que carregar pro resto da vida. Que as pessoas que te magoam, talvez elas nunca vão entender, né? Ou talvez vai entender, porque a partir do momento que você veio ao mundo, você também vai passar por essa dor, né? São dor de perda de alguém muito importante. Então, talvez as pessoas que te magoam, elas só vão entender isso quando elas perderem alguém que tenha muita importância. Mas o mundo não vai ter dó de você porque você perdeu um filho, não. As coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, sabe? Os desconfortos, as pessoas não vão pensar para te falar coisas para te magoar, as pessoas não vão pensar em atitudes para te magoar. Perdeu o filho? Você que perdeu. O que eu tenho que falar, eu falo, independente de magoar ou não. As atitudes das pessoas não vai modificar com relação a você. É triste isso, né? Que poderia ser diferente, mas infelizmente não é. Agora eu vou falar de uma dor no corpo, né? Que essa dor também eu conheço muito bem. A intenção desse vídeo mesmo é falar sobre essa dor no corpo, né? Que é a dor que eu senti quando eu tive um problema na coluna, né? Eu vou falar do nervo ciático, eu vou falar com conhecimento de causa também, porque eu passei por isso. Quando eu perdi o Felipe, cada um, quando perde alguém, tem uma forma de se manifestar emocionalmente. O meu caso foi o meu corpo que se manifestou. Eu tive um problema muito sério na coluna, né? Eu tive um problema seríssimo no nervo ciático. E aí começou, né? Porque eu engordei muito, né? A partir do momento que eu estava cuidando do meu filho, não me arrependo, eu faria tudo isso de novo, porque o foco era ele naquele momento, né? Mas aí quando ele partiu, veio essa dor. Eu sofri muito com dor na coluna, mas muito mesmo, né? Então, essa dor do nervo ciático, eu sei como que ela é.
ela é uma dor insuportável, né? Então eu costumo dizer não, né? Eu hoje penso que eu senti duas dores, assim, muito difíceis, né? Porque a dor de você ganhar um filho é a dor de você dar uma vida, né? Você tá dando uma vida para alguém que vai mudar a sua história futuramente, enfim, é outro tipo de dor. E aí eu tive também a dor da perda do meu filho, né? Que não foi fácil e ainda não é fácil, né? Talvez as pessoas pensem assim, nossa, ela toca a vida normal. Lógico que eu tenho que tocar, a vida tem que continuar. Mas essa dor no nervo ciático, ela é insuportável, né? Então, quando eu perdi meu filho, eu vivi um período do luto e aí depois eu fui à luta para buscar um trabalho, para continuar a minha vida. E aí começou o problema na coluna muito sério, né? E eu mudei de cidade, né? Então, assim, eu fiquei completamente... A situação ficou totalmente difícil, né? Porque quando você mora numa cidade que você já conhece, você sabe onde você vai buscar ajuda e tudo. Mas, enfim, eu mudei de cidade e aí eu comecei a trabalhar e aí veio, chegou a dor, né? Chegou o problema na coluna, seríssimo, mas seríssimo mesmo, né? E aí eu fui buscar orientação na cidade onde eu moro, né, que é Vitória, aonde que eu deveria ir para ter essa ajuda, né, porque eu não estava aguentando mais de dor, né. E aí uma pessoa me orientou que eu deveria ir no hospital, eu fui no hospital e aí eu não para vocês terem uma ideia, eu não sentava, eu só ficava deitada ou de pé, eu não tinha a mínima condições de sentar, porque é uma dor insuportável. Pra mim foi a pior dor do mundo, entendeu? E aí eu chegando nesse hospital, eu fui atendida. E aí é onde, sabe, às vezes a gente tem que acreditar muito em Deus, que por pior que seja o momento, ainda há esperança. Eu tive um atendimento de um neurocirurgião no pronto-socorro. Eu nem acreditei, porque nem em São Paulo eu tive esse atendimento. Nunca passei por um neurocirurgião no pronto-socorro. E aí, na triagem, eu expliquei pra moça, ela falou, senta. Eu falei, não, eu não sento, eu só fico de pé ou deitada, porque a dor é insuportável. A dor, gente, é uma irradiação que começa no cóccix e vai descendo até a ponta do dedo. Parece que você enfiou seu dedo do pé numa tomada e você tomou choque. É uma dor insuportável, sabe? Te dá enjoo, te dá mal-estar, enfim. Esse médico me atendeu, sabe? Aí quando entrou na sala, ele falou, senta, dona Lúcia. Eu falei, não tenho condições de sentar, expliquei pra ele. E aí, como Deus é muito maravilhoso, né? Esse médico foi e abraçou minha causa, sabe? Aí naquele dia ele já me passou, a dor tava tão forte que ele me passou tramadol, né? Tramal, tem gente que fala, cada um fala de um jeito, né? Tramadol, né? E aí eu fui fazer uma ressonância. Né? No mesmo dia ele já me pegou, já me deu um remédio para aliviar a dor e me mandou fazer uma ressonância e, vamos dizer, e abraçou minha causa, né? É onde a gente às vezes não pode perder a esperança, sempre vai haver alguma coisa de Deus falando para você, eu tô do seu lado. E aí esse médico abraçou minha causa, sabe? E aí ele começou a cuidar de mim, cuidou de mim durante um bom tempo, né? Eu tomava remédios muito fortes, cheguei a tomar morfina, para vocês terem uma ideia. Morfina. E eu estava trabalhando numa casa, né? Como você sabe, eu sou cuidador de idosos. Nessa casa eu tinha que fazer tudo, né? Porque eu não tinha muita noção ainda da profissão. Então eu tinha que limpar a casa, eu tinha que varrer casa, eu tinha que lavar banheiro, a trancos e barrancos, mas eu conseguia fazer e tal. E aí eu saía do serviço e corria, ia para esse médico e tal. E aí eu cheguei a fazer um exame muito específico no hospital, né? Que se eu tivesse que pagar, eu não teria condição. E também não deu certo, fiz esse exame, fiz um tratamento também, não deu certo. E aí, quando deu 3 meses, ele falou pra mim, agora a gente vai ter que operar, não tem jeito, né? Porque o que aconteceu? Eu engordei muito e aí um nervinho da coluna, ele estufou assim pra fora. Por isso que eu senti uma dor insuportável, sabe? Eu não tinha condições de fazer nada na minha casa, nem um café, sabe? Eu tomava remédio, passava efeito, voltava a dor de novo. Passava efeito, voltava a dor de novo. E aí ele falou pra mim, não tem jeito, dona Lúcia, a gente vai ter que operar. Falei, beleza, né? Se for pra resolver a situação, vamos resolver. Porque eu passava o dia inteiro com dor, com muito enjoo, as medicações já estavam num nível que não fazia mais efeito. E aí eu fui operar.
né? Aí ele fez todo o processo e me encaminhou para a cirurgia, né? E aí eu fui fazer a cirurgia, sabe? Aquele dia que eu entrei numa sala de cirurgia, a lágrima escorria, né? Que eu pensava assim, minha perna estava totalmente dormente, porque ela fica dormente, é inacreditável a dor, gente, só sabe dessa dor quem já passou. Eu acredito que quem tem problemas de coluna também sinta muitas dores fortes, muitos desconfortos, mas essa do nervo ciático é a minha experiência, entendeu? E aí eu fui fazer a cirurgia. Eu lembro que eu entrei na sala e aí os médicos muito assim, simpáticos, né? O hospital que eu fui fazer cirurgia é um hospital público, eu fui muito bem recebida, muito bem atendida, os médicos muito carinhosos, né? Anestesista e tudo. E aí eu entrei na sala para fazer cirurgia. E aí eu lembro que quando eu voltei assim, eu tava chorando, né? Eu lembro que o médico ainda falou assim pra mim, uai, dona Lúcia, por que a senhora tá chorando? A senhora tá chorando de dor? E aí eu coloquei a mão assim na minha perna. Nem eu colocar a mão na perna, eu vi que a minha perna não tinha dormência mais. Eu falei, não, doutor, eu tô chorando de felicidade. Porque eu tô muito feliz, que eu tô sentindo a minha perna normal, igual antigamente. E aí eu passei pelo processo, né, de ficar internada, né? Fiquei 2 dias na UTI, e aí depois eu fui pro quarto, e aí depois eu tive alta, fui pra casa do meu filho para me recuperar melhor. E tive que fazer todo o repouso bonitinho, né, não varrer casa, né, não ficar envolvida com limpeza de casa, tive que me afastar do trabalho, né, porque eu precisava de fazer esse repouso que era fundamental, não poderia perder essa oportunidade de me recuperar bem, né. E aí eu me recuperei bem, né, a cirurgia, ela é pequenininha, fez a cirurgia, eu retornei, tirou os pontos, estava tudo impecável, e aí ele começou a liberar para mim andar de quarteirão em quarteirão. Antes eu já caminhava, né, eu fazia caminhadas longas mesmo, né, fazia atividade física, não fazia musculação, mas já fazia caminhadas. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, foi essa cirurgia. Deus foi maravilhoso comigo, eu não sinto dor na coluna até hoje, né. É lógico que eu tive que fazer minha parte, ele falou que eu não poderia engordar novamente, né, porque independente de você fazer cirurgia, se eu engordar novamente, eu vou voltar a ter problemas no nervo ciático, né, então eu não quero, né, e aí foi aonde veio a pandemia, enfim, eu tive que trabalhar bastante, passou a pandemia para mim ter uma qualidade de vida melhor e preservar muito essa cirurgia, que foi Deus que me mandou, né, eu falo que foi Deus e meu filho que estavam cuidando de mim, né, e aí eu comecei a fazer musculação, entendeu? Então é por isso que eu comecei a fazer musculação, né, para mim melhorar a qualidade de vida, para mim não engordar e para mim não perder nunca mais essa cirurgia, porque se eu engordar, vai tudo pro ralo, entendeu? Então assim, eu posso estar com peso equilibrado, né? Graças a Deus eu não sinto dores assim, igual eu sentia não, né? É uma dor terrível, gente, nunca queira sentir. Então eu operei e ficou tudo bem, ele não colocou pino, a minha cirurgia falou que não ia colocar pino, né? Que não tinha necessidade. E antes disso eu tinha problema na coluna, eu tinha um esporão no calcanhar, eu tinha problemas no joelho, entendeu? Então eu tinha tudo que você imaginar eu tinha, com menos idade que eu tenho agora, lógico. E aí eu comecei a fazer atividade física e aí as coisas melhorou. Então, você entendeu? Porque que às vezes eu falo pra você sobre atividade física, né? Que você deve fazer atividade física normal, assim, e fazer qualquer coisa de boa, porque se você for pela dor é muito mais difícil, né? É lógico que a minha situação foi diferente, teve muita coisa envolvida por trás, enfim, mas deu certo. Então eu operei do nervo ciático e hoje eu tenho uma vida muito boa, porque eu também estou fazendo a minha parte, tá bom? Então é uma experiência que eu quero contar pra você, de uma dor insuportável, tá? Nenhum tipo de dor é legal, nem emocional, nem a física, nem essa que você sente na pele, nenhuma dor é legal, mas eu passei por 2 experiências, assim, bem difícil, né? Que é a do meu filho e essa minha que
que a minha eu tive como não ter ela mais, né? Agora do meu filho eu vou carregar para o resto da vida e tá tudo bem. Eu gostaria muito de agradecer vocês que já se inscreveram no meu canal. As pessoas que não se inscreveram, inscreva, por favor, compartilhe esse vídeo. O meu canal é exatamente isso, a intenção de contar as minhas experiências, né? O que eu já passei para ajudar algumas pessoas. E tô feliz por vocês tirar um tempo, né? Porque às vezes a gente fala tanto do tempo que não tem, e vocês tirar um tempo para ver meus vídeos, para apreciar um trabalho que, querendo ou não, é um trabalho, né? Igual eu falei para vocês, é um trabalho que eu quero levar para frente, além de contar a minha vida como experiência e também receber o apoio de vocês. Quando vocês mandam mensagem, é super legal, eu me interajo, eu me sinto bem, entendeu? Vamos falar aí, assim, é como se na vida real as pessoas não tivessem tempo para dar atenção pra gente, e aí vocês têm esse tempo para ver um vídeo, para dar um like, para mandar uma mensagem para mim. Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Eu agradeço imensamente. Que Deus abençoe a vida de vocês todos e que tudo corra bem com vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.